Amém? Jeremias 18, do 1 ao 17, diz assim: Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o arrancar, derribar e destruir, se tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que lhe pensava fazer. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim, e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que lhe houvera dito lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor: Eis que estou forjando mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mal proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Porquanto, assim diz o Senhor: perguntai agora entre os gentios, sobre quem ouviu tal coisa? Coisa sobremaneira horrenda cometeu a Virgem de Israel. Acaso a neve deixará o Líbano? A rocha que se ergue na planície? Ou faltarão as águas que vêm de longe, frias e correntes? Contudo, todos os do meu povo se têm esquecido de mim, queimando incenso a ídolos, que os fizeram tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas não aterradas, para fazerem da sua terra um espanto e objeto perpétuo de assobio. Todo aquele que passar por ela se espantará e meneará a cabeça. Com o vento oriental os espalharei diante do inimigo. Mostrar-lhes-ei as costas e não o rosto, no dia da sua calamidade. Amém? Feche seus olhos, vamos orar novamente. Peça ao Espírito Santo nessa manhã que fale ao seu coração, que ministre uma palavra poderosa ao seu coração nessa manhã. Em nome de Jesus, Deus, nós oramos. Deus, nós entregamos a Ti a nossa vida, o nosso coração, e pedimos que o Senhor abra a nossa mente, abra o nosso entendimento, para que nós possamos ouvir a sua voz e entender, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nos falar nessa manhã. Assim nós oramos, ó Deus, assim nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar. Gente, esse texto, ele retrata uma realidade de algo que, de fato, aconteceu na relação entre Deus e o seu povo. Antes de entrar nessa questão do texto aqui, eu não sei se você já ouviu essa declaração, né? Ah, isso é culpa do diabo. Já ouviu isso ou não? A gente é muito bom em colocar a culpa no diabo em tudo. Os seres humanos são muito bons, né? A gente já ouviu muito isso e as pessoas têm o hábito de atribuir a terceiros e principalmente ao diabo as culpas que são uma consequência de algo que elas mesmas fizeram. E na maioria das vezes, é isso que eu falei, as consequências, elas são relacionadas às escolhas que nós fizemos.
E nós somos muito bons, então, em culpar o diabo pela desgraça na nossa vida, pela destruição que muitas vezes acontece com a gente. Mas a gente não consegue olhar para nós e entender que nós somos parte fundamental no processo de colheita que nós vivemos da nossa vida. O texto, em Lamentações, no capítulo 3, verso 39, fala assim, ó, por que, pois, se queixa o homem vivente? Que se queixe cada um dos seus próprios pecados. Esse texto fala que nós somos muito bons em nos queixar, em colocar a culpa das destruições da nossa vida no diabo. E o texto fala assim, ó, do que você se queixa? Que você aprenda a se queixar das suas próprias culpas, dos seus próprios pecados. Esse texto que nós lemos de Jeremias, no capítulo 18, ele deixa muito bem claro... A Cine querendo me derrubar aqui, espera aí só um pouquinho. Deixa eu sossegar ela. Esse texto, no capítulo 18, ele deixa muito bem claro o quê? Que Deus, ele desejava moldar e restaurar o seu povo. Diante daquilo que ele via acontecendo no seu povo, ele queria intervir, moldar e trazer restauração sobre aquele povo. Mas a resposta do povo foi uma resposta de coração duro e de não aceitar ser como um barro na mão do oleiro. E com isso, gente, eles colheram o juízo para a vida deles. Eles enfrentaram o juízo. E, na verdade, não foi o inimigo que venceu eles. Foi a própria dureza de coração que causou a ruína daquele povo. Porque Deus é um Deus que sempre nos dá oportunidade. E eu quero dizer para você nessa manhã, como todos os cultos, como todas as palavras que nós temos ouvido, é um momento de oportunidade de Deus para nós. Não é? Hoje em dia está na moda aí, né? A pessoa vai vender alguma coisa, ela não fala eu estou vendendo, ela fala assim, eu estou te dando uma oportunidade. Porque oportunidade, se você não pegar, outro pega. Não é assim? Oportunidade, tem até um ditado aí que fala, né? O cavalo passa arriado uma vez. Se você não montar, outro monta. Isso é oportunidade. Mas quando nós olhamos para aquilo que Deus tem feito com nós vamos ver claramente que Deus o tempo todo está nos dando oportunidades. Oportunidades do quê? Em várias áreas. Mas hoje nós vamos falar especificamente a respeito de uma área a qual Deus nos dá a oportunidade de nós nos responsabilizarmos pelas nossas ações, não apenas ouvirmos o Senhor, mas também tomarmos uma decisão por obedecer a sua voz. Então, hoje é um dia de oportunidade. Qual que é o contexto que nós encontramos aqui nesse texto? Deus formou um povo no deserto do nada. É o povo hebreu. Deus deu uma lei para aquele povo, Deus instituiu aquela nação, e chegou um tempo que aquele povo começou a pedir por um rei, né? E Deus deu um rei para eles, o rei Saul. Quando a gente estuda a história de Israel, nós vamos ver que houve um tempo da monarquia unida, ou do reinado unido, que as 12 tribos eram unidas. Mas por vários fatores, aquele reino foi dividido em 2 reinos. A Bíblia mostra o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte chamado Israel e o reino do sul chamado Judá. 2 tribos foram para um lado e 10 tribos para o outro. Essa palavra que nós estamos lendo, ela foi direcionada ao reino de Judá. A esse reino que foi separado, né, no lado inverso ao reino de Israel. Aquele povo vivia um momento de injustiça, instabilidade, um momento de idolatria, e eles viviam uma falsa segurança. Já já você vai entender o porquê disso. Esse era o contexto. Deus levanta então o profeta Jeremias para ser um homem, gente, que entregasse toda a sua vida adulta para viver um ministério profético. Jeremias foi um homem que foi encarregado de entregar duras palavras a um povo que amava. Aquele homem, gente, ele abriu mão de projetos pessoais
em uma ação de honrar a Deus, ele foi usado então por Deus para levar uma palavra de alerta para aquele povo de Judá. E assim Deus faz até hoje. Deus usou Jeremias para falar com o povo de Judá com uma mensagem de alerta. Ou seja, Deus estava levando uma oportunidade para aquele povo. Uma oportunidade de arrependimento e mudança. É isso que Deus estava fazendo. E até os dias de hoje, Deus tem levantado homens, profetas, pastores e ministros do Evangelho para levarem oportunidade de arrependimento ao povo. Ô filha, fecha direito aquela porta lá para o pai, fazendo favor. Deus tem levantado, então, homens e mulheres que têm compromisso com Ele para levar uma palavra da parte dele ao povo. Quando nós olhamos no Antigo Testamento, nós vemos duas figuras fundamentais: o profeta e o sacerdote. O sacerdote, fundamentalmente, ele tinha um papel de levar o povo à presença de Deus. Já o profeta era uma outra ferramenta de Deus. Ou seja, ele trazia algo da parte de Deus para o povo. Jeremias era esse profeta, que foi usado por Deus para levar, então, oportunidade. Agora, ele não era qualquer profeta. Ele não era esses profetas que muitas vezes nós vemos aí, que se autodenominam profeta. Que não existe uma autoridade do alto sobre a vida dele. Né? Ele não derramou óleo sobre a cabeça dele, não colocou a mão sobre a cabeça dele e falou assim: a partir de hoje eu sou um profeta. Olha só o que diz, né? O texto de Jeremias 1, do 9 e o 10. Nós vamos ver sob qual autoridade Jeremias foi levantado. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Está falando a respeito de Jeremias. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos. Deus estava constituindo Jeremias sobre nações e reinos com qual mensagem? Olha o que diz o verso, continuando. Para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, mas também para edificares e para plantares. Você entende que Deus ele usa o profeta tanto para trazer um alerta, quanto para trazer uma palavra de restauração? Deus usa o profeta para abrir os nossos olhos a respeito daquilo que nós fazemos, porque isso vai trazer algumas consequências. Mas Deus também usa o profeta para dizer que se nós nos rendermos a Ele, nós colheremos bênçãos nessa terra. E não somente nessa terra, mas no tempo por vir. O que aconteceu nesse caso específico? Quando a gente olha para esse contexto do texto. Olha só, um Deus que ama, nós vimos aqui semana passada a respeito do amor de Deus, né? O tema que eu dei para essa mensagem, pode pôr, filha. É que Deus tem algo a dizer. Deus tem algo a dizer. Nós vimos aqui semana passada a respeito da declaração de amor de Deus entregando o seu único filho para morrer na cruz. E quando nós encontramos alguém que realmente nos ama, você acha que o que ele tem a dizer é importante para nós? Sim ou não? Porque se você for ouvir todo mundo aí fora, quem não te conhece, quem não está nem aí para você, como é que você tem fundamento para aquilo que ele está te falando? Agora, quando você vai ouvir o seu pai, a sua mãe, pessoas que realmente te amam de fato, você pode ter certeza que existe um fundamento naquilo. Então, nós entendemos que Deus nos ama e esse Deus tem algo a dizer. E o que é que Deus tem a dizer? Eu já comecei dizendo aqui que Ele nos dá oportunidade. Ele levanta homens e mulheres para falar conosco, né? E nessa oportunidade, nessa manifestação de misericórdia, de amor de Deus para aquele povo, como aquele povo responde? Nós não lemos, mas o verso 18, gente, desse mesmo texto, fala assim, ó. Então disseram, vinde e forjemos projetos contra Jeremias. Porquanto não há de faltar a lei ao sacerdote, nem o conselho ao sábio, nem a palavra ao profeta. Olha a falsa segurança.
Olha a falsa segurança no sistema religioso. Ah, porque eu vou na igreja todo domingo, eu estou seguro. Ah, porque eu vivo no meio dos crentes, está tudo bem. Olha a falsa segurança. Deus está falando para aquele povo olhar para dentro deles e enxergar o que há de errado dentro de cada um deles. A injustiça, a idolatria, o entregar incenso diante de ídolos. O texto fala que os fizeram tropeçar. Deus está dando uma oportunidade, um alerta, a luz vermelha acendeu. E como que aquele povo responde contra um profeta que foi ungido por Deus? Vinde, forjemos algo contra Jeremias. Deixa eu dizer uma coisa para você. Vida de pastor não é fácil, não. Sabe por quê? Porque às vezes a gente tem que entregar uma palavra que a gente não gostaria de entregar. Porque a moda do momento é massagear o ego das pessoas. A moda do momento é fazer você sair daqui inchado, cheio de você mesmo, que você pode, que você é capaz, que você isso, que você aquilo. Lembra o texto aqui que eu falei? Que palavras para derribar e palavras para edificar. Viver o Evangelho não é apenas ouvir palavras de edificação, e palavras de edificação faz parte do nosso contexto. Deus vai trazer para nós palavras de crescimento, de expansão, de edificação. Agora, quando a gente fica só nisso, só no bem bom, só nas coisas muito boas, eu preciso te dizer que essa não é a vontade de Deus. E a vida do profeta, de um pastor, de um ministro, ela passa por um estreito caminho justamente nesse momento. Porque às vezes eu sou obrigado a trazer aqui palavras que eu não gostaria de dizer para você. Como homem, como seu amigo, como seu irmão. Mas quem ama obedece à voz daquele que falou. Eu, como um servo fiel do Senhor, eu preciso trazer essa palavra para você, E o texto continua dizendo lá assim no verso 18 ainda, vinde, firamo-lo com a língua. Sabe o que aquele povo estava falando contra Jeremias? Que eles iam levantar maus testemunhos contra Jeremias. Seria um ataque verbal, eles queriam colocar a palavra de Jeremias em descrédito. Sabe o que é isso? Ah, não dá ideia para esse cara aí não, vocês é doido? Larga a mão desse pastor aí, larga a mão disso, A palavra não vai falar, vamos na igreja aqui, nessa igreja a gente só vai ouvir coisa boa. É só coisa boa, você sai de lá, Tudo lindo, tudo maravilhoso, mas não há mudança, não há um chamado à transformação, não há uma oportunidade para arrependimento. A palavra de Deus diz assim, arrependei-vos e creiam no Evangelho. O que nós faremos para ser salvos? Os discípulos pregaram isso. Para que você seja salvo, você precisa se arrepender do seu mau caminho. E não atendamos a nenhuma das suas palavras. Não, larga a mão desse profeta aí. Só conversa fiado. Então, quando a gente vai entrar nesse texto, nós vamos entender, então, a relação entre Deus e o seu povo, exemplificada através daquilo que o profeta viu na casa do oleiro. O oleiro e o barro. Você sabe o que é um oleiro? Põe aí, Ana, a imagem, fazendo favor. Olha lá, essa é a imagem que ilustra um oleiro fazendo um vaso de barro. Quando Deus fala para aquele profeta, vai à casa do oleiro, é isso aí que ele vê. O texto fala que o vaso se quebrou na mão do oleiro e ele tornou a fazer de novo. E Deus fala assim, acaso não sou eu como oleiro para fazer isso com vocês? Vocês acham que eu não posso fazer isso com vocês? Então, o que Deus quer começar falando para a gente aqui hoje? A gente precisa entender, desculpa a expressão, a nossa insignificância diante de um Deus todo-poderoso. Eu falei aqui na semana passada que quem nós somos? Falhos, pecadores, maus, mas Deus escolheu nos amar. E a maior prova de amor foi Ele entregar o seu Filho na cruz. Mas nessa questão de relação, nós precisamos entender que existe alguém, gente, que é indiscutivelmente soberano sobre nós. E é o primeiro ponto que nós vamos falar, então. Ele é plenamente soberano, do verso 1 ao verso 6.
A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo, vai à casa do oleiro, né? O verso 3 fala que ele foi à casa do oleiro. Olha o verso 4. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então o vaso foi feito segundo a vontade de quem? Do barro ou do oleiro? Do oleiro. Nós estamos começando a entender então que o que Deus tem para falar é que Ele é soberano sobre nós que somos o barro. E olha o que diz o verso 5. Então veio a minha palavra do Senhor. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Deus está dizendo para nós, você acha que eu não posso fazer de você o que eu quiser fazer? Você acha que eu não posso quebrar você e deixar você aos cacos? Você acha que eu não posso, ainda que você seja o vaso mais bonito de todos, né? Porque muitos de nós, às vezes, somos como sepulcro caiado, pintado, tudo bonito por fora, mas por dentro nós estamos mal cheirosos, nós estamos fedendo por causa da corrupção, da idolatria, do pecado, da mentira, da fofoca, daquilo que reina dentro de nós. O mau cheiro exala dentro de nós, e Deus olha para aquele vaso, então, muito bonito, muito bem feito, e Ele fala, você acha que eu não posso quebrar esse vaso e fazer de novo? Deus começa dizendo que Ele é soberano. Né? O verso 6, não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro? Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Então, nós precisamos entender quem é o soberano e quem é o barro. Nós somos o barro. Daniel, capítulo 4, verso 35, fala assim, ó, todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. São como nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Presta atenção. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer o que fazes. Você acha que alguém pode resistir ao Deus criador e soberano de todas as coisas? Há um Deus que, através da sua palavra, todas as coisas se fizeram? Há um Deus que disse, haja luz e houve luz. Há um Deus que disse, haja, e todas as coisas surgiram. A Bíblia fala que tudo foi feito através dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Sabe, eu nunca vi um homem que, explorando e dominado pela sua soberba, resistisse a Deus e não fosse humilhado. E não fosse viver na sua pele as consequências do seu orgulho. Tem um texto que vai mostrar uma história a respeito de Nabucodonosor. Aquele rei da Babilônia, um dia ele teve um sonho de uma árvore gigantesca. E essa árvore era sustento para os animais, trazia sombra e acolhia ali, né, as espécies debaixo dela. E ele quis a interpretação daquele sonho, ele chama então Daniel, para que Daniel pudesse interpretar o seu sonho. E Daniel expõe ali, né, claramente, aquele sonho evidenciava o que aconteceria com o próprio Nabucodonosor. Porque no sonho vinha um homem, um ser do alto, e falava, cortem a árvore, destruam a árvore. E todos nós sabemos que Nabucodonosor foi um dos maiores construtores daquele reino. As grandes maravilhas que ele construiu. E aquele sonho, na verdade, estava direcionado justamente àquele homem. E aquele homem haveria de ser tomado pelo orgulho, como um dia andando pelo seu palácio. Ele contempla o seu reinado e o orgulho toma conta do seu coração. E ele olha para ele e fala, como eu sou grande, como eu sou grandioso. Né? Parte do sonho revelava o que ia acontecer e de fato aconteceu. A palavra de Deus diz que a sanidade mental daquele homem foi arrancada de um momento para o outro. E ele viveu por 7 tempos como um animal no campo e pastava como um animal.
Até o momento em que Deus traz de volta a sua sanidade e ele reconhece a grandeza de Deus. Você está entendendo quem Deus é e quem nós somos? Gente, nós não somos nada. Nós precisamos reconhecer o barro que nós somos. Né? Nós precisamos olhar para esses exemplos e não agir como estes homens agiram. O texto ele mostra, gente, que o oleiro ele tem direito sobre o barro. O Senhor ele não é o nosso Criador? Então ele tem direito sobre nós. Ele tem a patente sobre nós. Tudo se fez, gente, através dele. Romanos 9, 20 e 21 fala assim, ó. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para, do mesmo barro, fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? As pessoas estão ignorando quem Deus é. Elas estão depositando toda a sua confiança na sua inteligência, na sua sabedoria humana, na sua capacidade meramente humana. É isso que elas têm feito. E desconsiderado o oleiro, o Deus que pode todas as coisas. Então, o primeiro ponto que tem que ficar bem claro aqui é justamente esse. Existe alguém que é plenamente soberano. E esse alguém plenamente soberano, gente, como soberano que é, e nós olhamos para ele então, o segundo ponto que eu quero te dizer que Deus nos aconselha é que é altamente recomendado que nós ouçamos a sua voz. Porque ele é soberano, ele pode todas as coisas. Este, gente, é mais um relato das muitas ações misericordiosas de Deus. Olha o que diz o verso 11. Ora, pois, fala aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal e formo um plano contra vós outros. Como assim Deus está forjando mal contra aquele povo? Mas lembra que eu falei, tudo é culpa do diabo. Não, gente, tudo não é culpa do diabo, não. Tem muita coisa que é culpa nossa mesmo. E aí quando o mal chega, como é que a gente fica? A gente fala, o diabo fez isso. Tem coisa que não é o diabo que fez, não. É a colheita daquilo que nós semeamos e o próprio Deus trouxe sobre a nossa vida. Estou forjando mal, um plano contra vós outros. Olha a oportunidade. O que o texto fala? Convertei-vos, pois, agora. Convertei-vos, pois, agora. Essa mensagem é urgente. Cada um do seu mal proceder. E emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Gente, Deus tinha um alerta para aquele povo. Deus tem um alerta para esta humanidade, para nós. Você não está no caminho certo. As nossas más ações indicam um caminho muito ruim. E aquele povo não queria, como nos dias de hoje, caminhar no caminho da pureza, da santidade, da sensibilidade e da obediência. Eles não queriam andar com Deus no caminho da fidelidade. Eles queriam, como os povos andam hoje, nos caminhos do seu próprio egoísmo. No caminho de infidelidade, num caminho de desobediência, e Deus está alertando os povos. Olha, convertam-se dos seus maus caminhos. Convertam-se dos seus maus caminhos. Endireitai as veredas, convertam-se dos seus maus caminhos. Arrependam-se. Essa é a palavra que está sendo pregada, é isso que Deus tem para dizer e tem dito, né? Arrependam-se, convertam-se, mudem de rota. E o terceiro ponto, então, que Deus tem para nos ensinar e para nos falar, é que a nossa resposta não deve ser a resposta como a daquele povo. A gente tem que agradecer quando alguém nos ama, vem nos falar a verdade. Porque a verdade abre os nossos olhos. A palavra de Deus é assim, ó, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
É a verdade que transforma. A mentira te deixa no mesmo lugar. A mentira fala, não, pode continuar. Não, vai assim mesmo. Né? Eu tenho dito aqui que um dos maiores desafios dos pastores hoje é buscar não ter uma igreja cheia de gente achando que está salva e não está. Porque muitas vezes o púlpito é feito um púlpito onde se prega apenas coisas para o viver nessa vida. Não se prega uma oportunidade de arrependimento, de mudança de vida, uma mensagem de alerta. Então nós não devemos ser egoístas e orgulhosos em nossa resposta para com o Senhor. O Senhor está nos chamando nessa manhã para uma resposta de arrependimento, de autoanálise. Você entende o quanto Deus te ama e está falando para você, olha para dentro de você. Olha o mau cheiro que existe aí, Deus te ama, por isso que Ele está falando isso. Ele te ama. Deus tinha então, gente, algo para falar para aquele povo. Mas a grande verdade é que aquele povo não estava nem um pouco disposto a ouvir o que Deus tinha para falar. É triste isso. Ontem, por exemplo, eu gravei um vídeo e coloquei nas minhas redes sociais. E eu falei que na mensagem de hoje, um Deus que ama tinha algo para falar. E quando nós ficamos em casa e decidimos não vir no culto, o que eu estou falando para Deus? Dura essa palavra, né? Quando eu vou para todos os lugares, mas quando é para ouvir o que Deus tem para falar, eu não vou. O que eu estou falando para Deus? Sabe o que muitas pessoas estão dizendo para Deus? O que o Senhor tem para falar não me interessa. Simples assim. Muitos, claramente, têm os seus motivos, né? Cada um vai prestar contas a Deus da sua vida, mas essa é uma área de julgamento que eu não entro, porque cada um vai prestar contas de si, mas a gente não pode negar que isso é uma verdade. O que Deus tem para falar, eu estou me lixando. Estou nem aí para o que Deus tem para me falar. Eu vou aqui na internet que eu preciso ouvir alguém que vai massagear o meu ego. Vou lá ouvir esse pastor aí não. O verso 12 fala assim, ó, mas eles dizem, não há esperança. A resposta daquele povo para as palavras de Deus, aquilo que Deus estava falando, sabe o que é que esse texto está querendo dizer no original? Isso é inútil. Não adianta vir falar nada para mim. Sabe por quê? Porque eu sou orgulhoso. Porque andaremos consoante os nossos projetos. E se a externalização do próprio egoísmo dominante na vida da pessoa. Isso é o externar de uma obstinação descontrolada. Porque seguiremos e andaremos consoante os nossos projetos. Não me interessa o projeto que Deus tem para a minha vida. O que me interessa é o meu projeto. É o meu sonho, é o que eu quero, é o que eu desejo e é o que eu tenho planejado. Não interessa o plano que Deus tem para mim. Isso é orgulho e obstinação. E cada um, gente, fará. O texto está dizendo, e cada um vai semear. Quando o texto fala assim, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. O texto nas entrelinhas está falando assim, ó, cada um está semeando aquilo que depois vai colher. Porque existe um princípio estabelecido pela palavra que diz que tudo quanto o homem semear, isso também ele vai colher. É isso que a palavra de Deus diz. Então, a gente precisa entender que as nossas ações indicam o tipo de semente que nós estamos plantando. Qual é o tipo de semente que você está plantando? Qual é a sua disposição em semear? Gente, nós estamos na terra do agro. Na terra que bate recordes em plantar.
E essa é uma ótima reflexão. Será que nós vamos ser conhecidos somente como uma cidade que bate recordes em semeaduras no âmbito natural? Em boas colheitas no âmbito natural? Como será as nossas colheitas no âmbito sobrenatural e espiritual? Como será? Você entende que é inevitável aquilo que a gente semeia, né? E cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Trata-se de um desejo persistente em seu próprio caminho. São homens e mulheres que não querem se curvar a Deus. E tem um monte de gente dizendo aí, né? Eu não estou nem aí. Eu não mudo. Eu não quero mudar. Eles são senhores de si mesmos. Como aquele povo. E Deus está nos trazendo um alerta hoje a respeito disso. Amém? Dura essa palavra, né? Você sabe como que Deus se refere a esse tipo de gente? Como um povo de dura cerviz. Olha o que diz Êxodo 32:9. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a esse povo, e eis que é povo de dura cerviz. Um povo de dura cerviz é um povo que não se dobra. É um povo que não se curva. É um povo que está enredado pelo seu próprio orgulho. E a gente precisa entender que Deus tem algo a dizer. Ele está dizendo hoje: deixe a sua vã maneira de viver. Isaías 55, 6 e 7 fala assim, olha que sério esse texto. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Isaías 55, 6 e 7. Eu não te passei esse texto, filha. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Olha só. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Você consegue entender que, ao mesmo tempo que a palavra de Deus é dura, ela é confrontadora. Olha, se você entra numa igreja, que você está lá 1 mês, 2 meses, 3 meses, e você não ouviu nenhuma palavra que põe você no seu lugar, que confronta o seu coração, tome cuidado. Porque a palavra de Deus, ela vem como um alerta de um Deus que ama, que nos convoca a nos convertermos. Sabe por quê? Porque Ele está disposto a perdoar. Que bênção a gente recebeu o perdão. Olha o discurso de Estevão, né, no versículo 51 de Atos 7. Fala assim, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. A palavra de Deus nos convoca a estarmos sensíveis à voz do Espírito. Nós não podemos resistir à voz do Espírito, sabe? Talvez não haja uma mão tão pesada sobre a vida de um homem, quanto a sua escolha pelo seu próprio pecado. Não existe algo, talvez que seja tão pesado sobre nós, quando nós deliberadamente escolhemos andar em uma vida de pecado. Você sabe por quê? Porque o pecado destrói. O pecado, gente, ele é devastador. E olha, nós vamos para o 4º ponto que diz assim, que o pecado tem um poder devastador. Verso 13, o 16 e o 17 fala assim, que o pecado, ele mata, ele destrói, ele corrompe o homem. E o pecado, gente, ele nos separa de Deus. Olha o que diz esse texto. Portanto, assim diz o Senhor, perguntai agora entre os gentios, quem ouviu tal coisa? Quem que ouviu tal coisa a respeito desse povo? Olha o que eles estão fazendo. Eles estão falando não para o perdão. Eles estão falando não para a misericórdia, para a graça. Eles não querem. O texto fala, né? Pergunta entre os gentios, quem ouviu tal coisa? Você já ouviu isso? Sabe o que ele está querendo dizer? Que muitas vezes a gente, falando não para Deus, a gente faz coisas que até o diabo duvida.
O diabo olha às vezes para algumas pessoas e fala assim, rapaz, nem eu pensei nisso. Você está fera mesmo, hein? E vou além. Às vezes algumas pessoas vão por um caminho que até o diabo duvida, que o diabo fala assim, ó, até aqui eu vim com você, filho, daqui para frente você vai sozinho, porque você está metendo louco. Quem ouviu tal coisa, o versículo continua dizendo, coisa sobremaneira horrenda cometeu a Virgem de Israel. Coisa horrenda é negar a misericórdia e a graça, o amor e o perdão de Deus sobre a nossa vida. Isso é coisa horrenda. Verso 16 fala assim, ó, para quê? Para fazerem da sua terra as consequências. Quando eles escolheram fazer aquilo, eles estavam decretando uma consequência sobre a terra deles. Para fazerem da sua terra um espanto e objeto de perpétuo assovio. Esse texto aqui está querendo dizer, o costume de assovio é um costume de zombaria e desprezo. Todo aquele que passar por ela, por aquela terra, se espantará, ou seja, ficará aterrorizado. O texto fala em meneará a cabeça. Sabe aquilo que você olha assim e você fala, você balança a cabeça e você fala, meu Deus, como isso aconteceu? É isso que ia acontecer com aquele povo, porque rejeitaram ouvir a voz de Deus. Eles rejeitaram. Quem passasse por Judá, a gente ficaria perplexo com a desolação e balançaria a cabeça nesse sinal de reprovação e tristeza. O verso 17 fala assim, ó, com vento oriental. O vento oriental, no contexto bíblico, era um vento que vinha do deserto e ele sempre era devastador, destruidor. Com vento oriental os espalhei diante do inimigo. O pecado, gente, é a praga mais devastadora da história. É o pecado. É isso que é o pecado. Quando a gente olha para as consequências do pecado, nós identificamos então um cenário, que o cenário de destruição causado pelo pecado é mais devastador do que as cenas de muitas guerras. Justamente porque o pecado, ele atinge a nossa alma e nos afasta de Deus. Você está entendendo o quanto o pecado é devastador? Olha só o que o pecado tem feito na vida das pessoas. Quantas vidas, quantas famílias sendo destruídas. Quantos adultérios. Quantas mulheres apanhando porque seus maridos chegam bêbados em casa. Quantas crianças que estão sendo abusadas por causa do pecado, da falta de temor a Deus. O quanto a natureza, a Bíblia diz que a terra geme, a criação geme, esperando de maneira, com uma expectativa tremenda, a manifestação dos filhos de Deus, a volta de Jesus. Olha as consequências da natureza, do que o pecado tem causado. O pecado é devastador, porque o pecado, ele abala até as relações mais estáveis. A infidelidade, a traição, o falatório. O pecado, ele é como um terremoto. Você viu que essa semana teve um terremoto aí? Os prédios todos balançando. Quantas pessoas morreram? O terremoto, de certa maneira, ele retrata o poder devastador do pecado na humanidade. Ele é incontrolável. Mas quando nós encontramos Cristo, que é a esperança, é isso que Deus tem para nos dizer hoje. Deus, ele está mostrando o nosso pecado, mas ele não apenas mostra o pecado, mas ele traz a solução. Porque a palavra de Deus diz que ainda que os nossos pecados sejam vermelhos, eles ficarão brancos. Por causa do poder do sangue de Jesus. Jesus, ele vem para trazer esperança. O pecado, ele tem um domínio sobre a vida do homem. E Deus está abrindo a sua boca e falando, arrependam-se, convertam-se. Porque quando a gente encontra Jesus, quando a gente se converte, Romanos 6,14 fala assim, ó, porque o pecado não terá domínio sobre vós.
Porquanto já não estáis mais debaixo da lei, e sim da graça. A graça que me capacita a viver uma vida santa, uma vida pura, uma vida que agrada a Deus. Encontrando Jesus. Mas o povo preferiu abandonar a Deus e se lambuzar no seu pecado e na ruína. O verso 15 fala assim, ó, contudo, todos os do meu povo se têm esquecido de mim, queimando incenso aos ídolos que os fizeram tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas. Né? Eles tropeçaram nos ensinamentos e mandamentos de Deus para que andassem por veredas não aterradas. A relação de Deus com aquele povo, ela é abalada por causa do pecado. A Bíblia fala assim, porque os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Isso é ou não é um abalar de uma relação? Mas quando nós olhamos para Jesus, é aquele que vem para nos religar a Deus. É aquele que vem para nos reconectar a Deus. Deus está nos trazendo hoje a uma oportunidade de nos arrependermos dos nossos pecados e nos reconectarmos a Ele. Essa é a palavra. Essa é a palavra que Deus tem para nos falar. Esse texto de 2 Pedro 2, verso 20 a 22, retrata algo muito forte. E ele fala assim, ó, portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixarem enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Verso 21. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que após conhecê-lo volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Olha o verso 22. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Aquele povo decidiu dizer não para Deus e voltar para a sujeira do pecado. Aquele povo não queria se arrepender. O verso 17 fala, mostrar-lhes-ei as costas e não o rosto. O texto está dizendo que Deus não ouviria o clamor daquele povo. O rosto aqui simboliza o favor e a bênção de Deus. E aquele povo estava falando, eu não quero. É isso que você quer para a sua vida? É esse tipo de semente que você quer semear? É esse tipo de coração duro que você quer continuar preservando em relação à misericórdia de Deus para a sua vida? Essa falta de entrega, o sexto diz assim, ó, que o nosso sucesso depende do tipo de resposta que nós damos. Uma resposta de humildade, de arrependimento e convicção de pecados. O nosso sucesso de amanhã, gente, vai estar decretado segundo o tipo de resposta que nós oferecemos hoje. Olha o que diz o verso 7. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para arrancar e derribar e destruir, se tal nação se converter da sua maldade, contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que lhe pensava fazer. Olha que tremendo isso. Porque o pecado traz uma consequência, mas quando a gente confessa e deixa, Deus ele traz algo sobrenatural, que é o perdão sobre nós. Por outro lado, o verso 9 fala assim, no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino. Ah, não, Deus já falou que vai me abençoar. Não, Deus já falou, Deus já decretou, já falou, Deus vai me abençoar, isso e aquilo. E olha só o que está falando, de uma nação ou de um reino para edificar e plantar. Se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria. Você está entendendo a dimensão que Deus espera que nós entramos de arrependimento, de entrega, de submissão? Deus ele está nos convocando hoje a decidir viver uma vida de santidade. 2 Timóteo 2,20 diz assim, ó, ora, uma grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra.
Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar, sabe o que ele está falando? Não é que você tem poder para se purificar. Ele está falando da sua capacidade de decisão hoje. Deus está te convocando hoje a renovar a sua aliança. Sabe que às vezes nós temos uma aliança e quando você pega na loja ela está bonitinha, mas ela vai sofrendo ranhuras e ela vai ficando embaçada. Ela vai ficando cheia de sujeira. Quando Jesus lava os pés dos discípulos, é sobre essa manutenção que ele falava. E a palavra de Deus hoje, para muitos de nós, é essa manutenção de nós fazermos essa autoanálise e renovarmos a nossa aliança. Pegar a sua aliança, colocar diante do altar do Deus Todo-Poderoso e deixar com que Ele traga uma renovação dessa aliança. E você reconhecer quem você é, quem Ele é, aquilo que você faz e aquilo que Ele pode fazer. Para que a renovação aconteça. E esse verso de 2 Timóteo 2, no verso 21, fala assim: se alguém se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. O verso 22, foge, outro sim, das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam a Deus. Deus está falando para nós nessa manhã. Fuja das paixões dessa vida. Vamos ficar de pé? Fuja, Deus está nos convocando a fugirmos. O que é que Deus tem para falar para nós e tem falado nessa manhã? O primeiro é que nessa relação existe alguém que é plenamente soberano e que, como soberano que é altamente recomendado que nós ouçamos a sua voz e obedeçamos. Outra recomendação de Deus para nós é que nós não devemos ser egoístas e orgulhosos como aquele povo foi em sua resposta. Outra palavra de Deus é que o pecado tem um poder devastador, o pecado abala as relações mais estáveis e o nosso sucesso de amanhã depende do tipo de respostas que nós vamos dar hoje. Deus tem algo para dizer para nós hoje. Deus está falando conosco hoje. E o que Deus está nos convocando nessa manhã é para nós nos posicionarmos como verdadeiros vasos de honra, amém? Olha aqui para mim. Deus quer te dar o privilégio de você ser posto e conhecido como um vaso de honra. Não por causa do seu dinheiro, não por causa da sua boa índole, não por causa da educação que você tem, mas por causa do nível de obediência que você está determinado a exercer. Por causa do nível de temor que é tomado no seu coração. É por isso que Deus te chama para ser um vaso de honra. Um vaso de honra, não meramente diante dos homens, mas diante dos céus. Você entende a riqueza disso? A palavra de Deus diz que nós somos como vasos de barro que carregam um tesouro glorioso. E Deus, com essa palavra nessa manhã, Ele não veio aqui simplesmente para pisar em você, para fazer você lembrar dos seus pecados. Isso é uma parte do processo, que o Espírito Santo opera em nós. O Espírito Santo lança a luz ao nosso entendimento para que os nossos olhos sejam abertos. Para que nós deixemos, então, de sermos homens e mulheres descompromissados e totalmente sem temor algum para com Deus e passamos a assumir um compromisso genuíno com Ele. Mesmo quando não tem ninguém vendo. Que nós assumamos o nosso papel de vaso de honra que Ele tem para nós. E você precisa entender que um vaso de honra não é para a sua glória própria, é para a glória dEle. Deus está nos chamando nessa manhã
Porque vasos para a honra estão na presença dele. E eu quero, para finalizar, deixar 3 conselhos para que você seja um vaso de honra. O primeiro deles, fundamental e indispensável, é que um vaso, para ser formado conforme o oleiro quer, ele precisa ser um barro molhado. Porque se ele for um barro seco, Deus vai ter que quebrar e quebrar e quebrar e quebrar. A palavra de Deus diz que a palavra e o Espírito são chamados ou comparados à água. Então, quanto mais contato com a palavra nós tivermos, quanto mais contato com o Espírito nós tivermos, mais nós seremos regados e umedecidos na medida certa para a qual o oleiro vai trabalhar e fazer de você um vaso de honra. É vida na palavra, vida no Espírito. Se nós não cremos que a Bíblia, gente, é a palavra de Deus, nunca haverá transformação. Nunca. Você precisa crer que a palavra transforma. Nós jamais venceremos o pecado sem a presença de Deus. João 15:5 fala, porque sem mim nada podeis fazer. A gente precisa deixar Jesus entrar na nossa vida. A gente precisa de mais Bíblia e menos um monte de coisa aí. Volto a falar para vocês sobre a nossa missão que nós falamos aqui há alguns dias, sobre nós como igreja. De maneira resumida, qual que é a nossa missão como igreja? De maneira resumida, é sermos discípulos e fazermos discípulos. E você precisa entender que é impossível ser um discípulo de Jesus sem viver o Evangelho. Você pode ser discípulo de um monte de coisa, menos de Jesus. Se você apenas contemplar um evangelho teórico do que é certo, do que é errado, do que Deus quer para você, e não viver aquilo, sinto em te dizer, você não é um discípulo de Jesus. Jamais, gente, faremos discípulos sem pregar a verdade. Nós precisamos ser discípulos vivendo o evangelho e fazer discípulos vivendo a verdade e pregando a verdade. Então você precisa ser molhado. Segundo, a gente precisa estar nas mãos do oleiro. Porque um barro molhado, úmido, na medida certa, é somente um barro úmido na medida certa. Mas você precisa estar na mão certa. Você precisa estar entregue e passar tempo nas mãos do oleiro. Você precisa no seu quarto falar, Deus, o que o Senhor tem para mudar na minha vida? Eu e você precisamos reconhecer quais são as nossas falhas. O que é que tem nos impedido de viver em um ambiente de temor a Deus? E o terceiro e último, a gente precisa então nesse nível se render totalmente ao oleiro. É falar, Deus, eu sou só o barro. Eu estou rendido para o Senhor fazer de mim o que o Senhor quer. Quando a gente entende isso, os nossos sonhos passam a ficar lá embaixo em relação aos sonhos que Deus tem. Porque a Bíblia fala assim, eu tenho pensamentos para vocês. Porque os vossos pensamentos não são os meus pensamentos. Os meus pensamentos são mais altos. Você só vai entender e viver isso quando você se entregar completamente. Amém? Eu quero fazer um desafio para você nessa manhã. Para você renovar sua aliança com Deus. Então, enquanto nós cantamos uma canção, eu quero desafiar você, em nome de Jesus, a entender que Deus está manifestando mais uma vez o amor dele sobre a sua vida e te chamando a uma vida de arrependimento hoje. Amém? Feche os seus olhos agora. Enquanto nós adoramos, que você possa sentir o amor e o clamor de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Comece a falar com o Senhor agora.